como vocês estão vendo aí, a gente vai começar a tratar de eventos muito marcantes, né? Dentro dessa década, a gente vai ver o Brasil ser campeão do mundo pela primeira vez, e a gente está falando também da década da consolidação da Guerra Fria, né? Com os Estados Unidos representando o bloco capitalista e a União Soviética representando o bloco socialista, né? E vai ser um embate que vai ser marcado, né, pelo medo permanente, né, em escala global, inclusive, com confrontos armados em territórios estrangeiros, com corrida tecnológica, espacial, armamentista, e com a maior ameaça de fim do mundo que já pairou sobre a humanidade. E aqui no Brasil, a gente vai ver como tudo isso está intimamente ligado ao ao governo de Getúlio Vargas, né? Aos governos de Getúlio Vargas, a era Vargas, a gente vai passar por ela também, vai ver o fim da era Vargas e vai até a aceleração de 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek. Então vamos seguir aqui com a nossa resenha para que a gente possa dar o pontapé inicial. E o que a gente está observando já é o Acordo de Munique. Pode voltar ali um pouquinho, por favor, Rodrigo? Acho que deu uma adiantada boa nesse material. Pronto, aí, boa. A gente está vendo aí o Acordo de Munique, né? Onde ele representa de forma muito clara, tão clara quanto possível, o que ficou conhecido como a política de apaziguamento. Né? O mundo estava saindo ali do que era conhecido como a Grande Guerra, guerra para acabar com todas as guerras. Né? E já havia um posicionamento, né, ideológico posto entre formas de regime vigentes, ali o capitalismo, o socialismo, e o nazismo, a gente viu no primeiro programa que ele se apresentava como uma terceira via. Mas era uma terceira via que enxergava o comunismo como seu principal antagonista, né? Por questões conceituais essenciais mesmo de suas definições. E como esse antagonismo estava ali personificado na União Soviética, no regime de Stalin, as potências da Europa Ocidental elas calculavam que o primeiro alvo de Hitler, do apetite de Hitler, seria justamente a União Soviética. Então, eles vão fazer aí essa política de apaziguamento, de fazer algumas concessões às distorções que Hitler estava fazendo em relação aos descumprimentos que ele estava fazendo em relação ao Tratado de Versalhes, né? Assinado ali no fim da Primeira Guerra, tratando a Alemanha como única responsável pela guerra. Né? E aí a gente está vendo a foto, primeiro aí da esquerda, Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, do lado dele, Edouard Daladier, que era chefe do Conselho alguma coisa, né, presidente do Conselho da França, Hitler e Mussolini. Né? E esse, de fato, vai ser o evento que melhor vai traduzir essa política de apaziguamento. Depois da assinatura de sair, Chamberlain ele é recebido de volta, faz um discurso eufórico que envelheceu muito mal, né, que ele termina dizendo paz para o nosso tempo, balançando assim a assinatura, o contrato que tinha sido assinado, garantindo que aquela geração viveria em paz a partir do que foi acertado. Só que aí, Rodrigo já pode até adiantar, a gente vai ver que as coisas vão mudar muito rapidamente. Na verdade, esse aí é o Tratado de Potsdam. Vê o próximo slide, Rodrigo. Acho que deu um salto. Esse aí, pronto, perfeito. Aí a gente está vendo a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop, porque isso aí pegou as potências ocidentais de surpresa, né? Porque acabou que, apesar do que se esperava, União Soviética e Alemanha acabaram assinando um pacto de não agressão, né? Um acordão entre Hitler e Stalin, que foi conduzido aí por seus ministro de Negócios Estrangeiros, Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov. Ribbentrop é o alemão que está em cima aí no meio da figura com o lenço branco e Molotov é quem está assinando ali embaixo com a observação de Stalin. Né? E isso aí estabeleceu esfera de influência entre as duas potências, culminando com a invasão conjunta, né, da Polônia em 1º de setembro de 1939, que é o evento que vai dar o pontapé inicial a Segunda Guerra Mundial, com a Europa dizendo que é inadmissível que a Alemanha anexe mais um território, apesar dele ter cedido, né, no acordão lá de Munique,
ter cedido o Sudeto, né, a região do Sudeto da Checoslováquia, para Hitler, sem consultar a Checoslováquia, inclusive, Fred. Ô Celso, não, na verdade é só uma curiosidade, que quando você trouxe essa tela, eu fui buscar no Google se o coquetel Molotov vem deste Molotov e vem, né? O nome Bem, né? Não sabia. vem dele, exatamente. Foi criado na Finlândia, Olha aí, essa não sabia. expressão, coquetel Molotov, quando as forças soviéticas atacaram, né, a Finlândia, foi usado para defesa, né? Então virou o coquetel Molotov, né? Porque era ministro das Relações Exteriores de Stalin. Perfeito. Então, Porra, tá, eu eu não achei estranho. sabia, Eu disse, velho. porra, esse Molotov aí tá. Molotov, confusão, deve ter alguma coisa a ver. Então, fiz essa busca aí Pois sobre é, esse muito bom. sobrenome que inspirou o coquetel Molotov. Muito bom, pô, muito bom. Tá vendo aí? Mas o fato é que, com os E no desdobramentos, Google ensina a fazer, para quem não tiver em paz aí, quem tiver com confusão pela frente. pode pular 2 quadros. Aquele vem mais para frente, um pouquinho, Rodrigo. Aí, pronto. É, eu trouxe, para quem está acompanhando aqui, está vendo uma imagem que traz sobreviventes de Auschwitz, logo que soldados aliados descobrem que tinha aquele complexo absurdo, né, onde tinha inclusive campo de concentração e de extermínio do povo judeu, né? E eu trouxe essa imagem que de fato ela é chocante para que a gente não perca de vista a realidade, né, do que representou aí a Segunda Guerra Mundial, né? Porque aquela escalada de tensão vai levar até o conflito mais letal da história da humanidade, né? O conceito ali era o seguinte: tinha um conceito de guerra total. E apesar de estar relativamente distante, ele é fácil de a gente compreender, né? Porque é simplesmente o seguinte: todas as principais potências do mundo passaram a dedicar 100% de suas capacidades econômicas, industriais e científicas a serviço dos esforços de guerra, ignorando qualquer diferença entre recursos, sejam eles materiais ou humanos, recursos civis ou militares, né? É uma carnificina tão brutal que ela inclui duas das maiores atrocidades que já foram observadas em guerra. Estou falando do Holocausto, que a gente está vendo representado aí nessa figura, que é importante que mexa com a gente assim no estômago, assim como os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, né? Que são as duas primeiras e únicas vezes em que armas nucleares foram utilizadas em combate. E isso traz números absolutamente brutais, massivos. A população mundial vai diminuir em 3%. Algumas nações, alguns países, chega a 10, 14% de suas populações numa guerra que só não atingiu as Américas, mas que envolveu também nações americanas, mas que teve palco na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, e que deixou um cenário de devastação que varia aí de 50 a 80 milhões de mortos, né? A gente vai passar rapidamente pela Segunda Guerra Mundial, porque não é exatamente o foco do que a gente quer. Mas eu quero que você traga agora, Rodrigo, aquele outro quadro, o da Conferência de Potsdam, onde a gente está vendo aquelas mãos dadas ali. Aquilo é importante, é sair. Pronto. O que é que a gente está vendo aí? A gente está vendo Harry Truman. Tá? Isso aí, essa conferência, esse encontro, ele aconteceu entre 17 de julho e 2 de agosto de 45. É importante que a gente visualize ele para entender o passo seguinte, que é o passo onde a gente vai focar realmente aqui na nossa década de 50, que é a Guerra Fria. Porque o que é que a gente está vendo aí, o que é que a gente vai ver como desfecho da Segunda Guerra Mundial? Ali, entre 17 de julho e 2 de agosto de 45, houve um encontro das principais lideranças do mundo, né, envolvidas na guerra. Vocês estão vendo aí Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, no meio, dando as mãos ali a Churchill e a Stalin, né? E nessa conferência, né, Truman apresenta os planos da bomba atômica e os efeitos
dessa nova arma, né? E essa apresentação, ela não é uma apresentação de um plano de encerrar a guerra contra um inimigo. Ali a gente está vendo, a Alemanha já tinha se rendido, Hitler já tinha se suicidado, né? A gente está vendo os últimos esforços que era ali na Guerra do Pacífico, com o Japão insistindo ali em últimos esforços de guerra, fazendo guerras absolutamente brutais, principalmente ali em Okinawa e em outras ilhas ali do arquipélago, né? E o que a gente está vendo aí é que foi apresentado de forma oficial o que os Estados Unidos tinham ao seu poder, tinham ao seu alcance, à sua disposição, a partir daquele instante, para o seu novo rival do momento, né, que vai ser a União Soviética. Então, isso aí é uma apresentação, é uma carta de apresentação que vai fazer uma transição entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. E aí, Rodrigo, a gente pode voltar para as fotos da destruição. Essa aí, pronto. Aí a gente tem, a anterior, por favor, Rodrigo. Ali a gente tem à esquerda a destruição de Hiroshima pela bomba atômica, tá? Houve ainda a explosão em Nagasaki, mas ainda assim os japoneses ainda cogitavam resistir, continuar resistindo. O que mudou drasticamente aí a visão japonesa foi esse quadro da direita, que está retratado nesse quadro da direita, que é o bombardeio de Tóquio, né, com bombas incendiárias para aproveitar que as casas japonesas, em virtude do histórico de terremotos, né, de abalos sísmicos na região, serem basicamente todas de papel e madeira, né, de celulose e madeira. Então, os Estados Unidos utilizaram mais de 1.000 aviões com cargas incendiárias para promover um trauma que a comunidade japonesa dificilmente vai se recuperar dentro do nosso tempo, né? A gente vê efeitos disso aí em uma série de outros aspectos. Mas o fato é que a Segunda Guerra vai terminar, e aí eu queria que você trouxesse a última tela lá, Rodrigo, que tem uma vítima, uma criança, para que a gente entenda que por trás, né, dos números massivos, avassaladores, inigualáveis dessa carnificina chamada Segunda Guerra Mundial, a gente teve incontáveis, inúmeras vítimas com histórias reais, pessoas que sofreram absolutamente tudo ali em tempo real, né? E esse trauma ele vai ser decisivo para a gente entender como vai se desdobrar a polarização mundial no próximo período de tempo que a gente vai ver. E aí a gente entra efetivamente na década de 1950, compreendendo em que estado o mundo chegou em 1950. Aí pode adiantar mais uma vez, Rodrigo, por favor. Onde a gente vê ainda dentro de uma noção, né, de conflito eminente ali com o bloco soviético, vai surgir uma série de movimentos de tentativa de bloqueio, né? E a Guerra Fria vai ser a guerra do medo velado e do medo permanente, né? E não tem como a gente rastrear o marco inicial desse medo, como eu mostrei para vocês. Ele vai ser uma continuidade ali do que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu acho que é certo dizer que esse discurso de Harry Truman, que a gente está vendo aí no Congresso dos Estados Unidos, usando um discurso violento, né? Ele assume um compromisso de defender o mundo livre da ameaça comunista, e ele lança a famigerada doutrina Truman, né? Isso vai ampliar, vai acelerar um processo que os Estados Unidos tinham iniciado ali no fim do século XIX, né? Que é esse neoimperialismo, mas vai ampliar fortemente o alcance e a agressividade da marcha imperialista dos Estados Unidos. E a questão, né, é que quando começa efetivamente esse conflito, né? Saber se ele começou no meio da Segunda Guerra, se ele começa
com a doutrina Truman, se ele começa com a construção do Muro de Berlim, acaba que ele não é tão importante, né, para efeito de compreensão do que a Guerra Fria representou para o mundo e de como a gente ainda consegue ouvir seus ecos em nossos dias. Mas como se trata de um período aqui muito longo, que ele vai até o início da década de 90, a minha ideia, minha proposta aqui para esse quadro, né, o Unicast, é que a gente vá observando esse evento, a Guerra Fria, como um pano de fundo aqui dessa viagem, justamente até a década de 90, para que a gente possa enxergar como é que a Guerra Fria foi moldando os nossos hábitos e até a nossa forma de enxergar o mundo. Né? Para esse começo, para a gente entender esse caráter velado do conflito, a gente precisa justamente entender os traumas que a Segunda Guerra espalhou pelo globo, né? Não apenas por ter sido a maior carnificina, como eu mostrei, né, da história da humanidade, mas também pelas tensões territoriais que atravessaram a Segunda Guerra, né, que atravessaram até a Primeira Guerra, e outras tensões territoriais que foram criadas a partir dela. Mas o fato é que a gente vai ver um mundo efetivamente polarizado, e cada vez mais polarizado. A gente tem aí nesse quadro, tá, referência, pode voltar, Rodrigo, de como esse mundo estava polarizado e de como era possível observar isso, né, em acontecimentos efetivos. Né? A gente está vendo do lado esquerdo a assinatura do que viria a ser a OTAN. E do lado direito, a gente está vendo o Pacto de Varsóvia. E eles são equivalentes dentro desse conceito de Guerra Fria. Né? A gente está tendo aí, dentro da doutrina Marshall, né, da doutrina Truman, havia um plano, um programa econômico dos Estados Unidos, né, como líder do bloco capitalista, de aceleração e de apoio às nações que estivessem ao seu lado, né, que aí foi justamente o plano Marshall, o plano de recuperação das potências europeias ocidentais, e também tinha o aspecto militar, que foi justamente a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que é um compromisso militar de, se um for atacado, todos os demais saem em defesa. A OTAN, que ela continua sendo um ator político preponderante nos nossos dias até hoje. Do lado dos blocos socialistas, a gente tinha no aspecto econômico a Comecon, né, que era o Conselho Econômico de Países Socialistas do Leste Europeu, e que era justamente o apoio financeiro econômico da União Soviética, e o aspecto militar era o Pacto de Varsóvia, assinado justamente em Varsóvia, na Polônia, já na sequência da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética continua sua marcha ampliando seus territórios. Né? Como da OTAN a gente já conhece basicamente boa parte dos países que fazem parte, vou só destacar aqui que do Pacto de Varsóvia faziam parte, além da União Soviética, a Bulgária, a Checoslováquia, a Alemanha Oriental, a Hungria, a Polônia, a Romênia e a Albânia. Mas isso aí ia mostrar que o mundo ele não estava pronto para emendar, né, da Segunda Guerra Mundial numa nova guerra envolvendo as duas principais potências no mundo. Olha como elas estão cercadas. Qualquer novo conflito real ia resultar numa nova guerra mundial, com a diferença de que agora tinha a novidade de bombas nucleares no palco da guerra. E isso absolutamente mudou tudo, 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 tudo. Mas isso não significa dizer que não houve conflitos armados dentro do contexto da Guerra Fria. Muito pelo contrário, houve uma série de conflitos. A gente pode passar por alguns aqui, eu vou passar rapidamente para a gente entrar efetivamente no cenário brasileiro, mas a gente está vendo aí, por exemplo, o cenário de destruição na Guerra da Coreia, que é uma guerra que, apesar de muita gente tratar o armistício assinado ali em 53 como ponto final, o armistício é armistício, as Coreias ainda estão em guerra, né? Houve aquela divisão ali a partir do paralelo 38, né? Com o Norte sendo apoiado indiretamente pela União Soviética, mais diretamente pela China, estava mais próximo também. A China enxergava a Península Coreana como uma proteção natural geográfica ali, à sua própria soberania, né? Então dava esse apoio à Coreia do Norte.
enquanto os Estados Unidos passaram a apoiar o Sul. Aí vai resultar em 2,5 milhões de mortos ao longo desses 4 primeiros anos de conflito. Mas não foi só isso, a gente teve também a Guerra do Vietnã, né, que durou 20 anos, né, com dados divergindo aí entre 1,5 milhão e 3 milhões de mortos, sendo que do lado dos Estados Unidos a precisão é bem mais assertiva, né, na casa das centenas, 58 mil, cento e poucos, ou algo além disso aí, soldados americanos, enquanto do lado do Vietnã, seja o Vietnã do Norte ou do Sul, até 3 milhões de mortos. Né? A gente precisa entender que isso aí também é uma consequência direta de outra guerra de independência. Né? O Vietnã era ocupado pelo domínio francês, né? Assim como Laos e o Camboja formavam a Indochina francesa, mas como a França arrega rapidinho ali na Segunda Guerra Mundial, Paris é invadida, a França perde absolutamente toda a moral e boa parte do respeito que tinha de suas colônias, e a gente vai ver uma série de eventos de independência nas colônias francesas, inclusive na Guerra do Vietnã. Mas também, como ela vai durar aí 2 décadas, a gente vai trazer mais desdobramentos nos próximos programas sobre a Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos vão estar envolvidos mais diretamente do ponto de vista militar e ideológico totalmente aí no conflito. E tivemos, por fim, um evento decisivo para a escala global e para esse contexto de Guerra Fria, né, que é a Revolução Cubana, né, que é importante a gente entender como as coisas mudam, né, como as coisas são dinâmicas na história, porque, veja só, dentro de uma movimentação imperialista, como eu falei, os Estados Unidos já vinha de uma movimentação neoimperialista desde o fim do século XIX, né, 1800 e muito, né, já vinha ali com movimentações bem imperialistas. Mas, ainda como consequência daquele movimento, Cuba conquista a sua independência em relação à Espanha em 1898, com o apoio dos Estados Unidos, e não demora, obviamente, para virar um protetorado. Né? E essa relação de substituição do opressor, ela alimentou uma resistência à interferência dos Estados Unidos desde o início do século XX, como a gente está vendo, e essa resistência ela só vai aumentar, principalmente, né, quando a partir da doutrina Truman, ali, que é a doutrina do porrete, né, a doutrina do Big Stick, né, tipo assim, quem é que tem o maior porrete? Não sou eu, então pronto. Então ou você faz o que eu quero, ou eu dando porrete em cima de você. O maior porrete é o meu, então acabou-se. Você faz o que eu quero, porque sim, acabou-se. Essa era a doutrina Truman, e dentro desse conceito de doutrina Truman, nos Estados Unidos eles passaram a ter uma série de interferências, sim, inúmeras interferências em golpes, principalmente em países aqui da América Latina. Né? Isso veio à tona, isso aqui não é especulação, isso veio à tona porque os Estados Unidos, que são quase uma democracia, é muito engraçado, né? Quase uma democracia dos Estados Unidos, eles têm um negócio que eu acho formidável, né? Esse documento secreto, não importa a classificação do documento, depois de, se não me engano, 40 anos, aí cai a classificação e a galera passa a ter acesso. Isso é um termômetro para segurar, né, o ímpeto autoritário dos presidentes dos Estados Unidos, né? Porque tem uma máquina, a maior máquina de guerra da história, né, à sua disposição. É importante que tenha alguma forma de segurar o ímpeto dessa galera. Então, com a abertura desses documentos sigilosos, a gente viu como os Estados Unidos patrocinaram por dezenas de golpes na América Latina, né? Inclusive apoiando o golpe de Fulgêncio Batista, que levou Fulgêncio Batista a desenvolver uma ditadura sanguinária ali na ilha. Né? E depois de Fidel e Raul Castro falharem numa tentativa em 53 de tomar um quartel, eles são exilados para o México e lá eles vão começar a gestar e a planejar a Revolução Cubana como se conhece efetivamente, e é lá também que eles vão conhecer Che Guevara, e Che Guevara vai passar a fazer parte aí da Revolução até a sua consolidação em 1959. Né? E isso tem efeitos definitivos aí na relação dos Estados Unidos com os demais países. Né? A gente vai chegar em 61 a crise dos mísseis, né? Como eu falei, que é a tensão absoluta de Armagedon, né? Com
a ilha que fica a 140 quilômetros ali da costa dos Estados Unidos, abrigando algumas ogivas nucleares da União Soviética. Então, assim, foi preciso ter uma série de concessões, mas se estabeleceu ali Cuba como algo que era real em relação a você resistir a essa marcha imperialista dos Estados Unidos. Vai vir embargo, vai vir uma série de coisas que a gente vai acompanhar também ao longo dos próximos álbuns, né? Que é uma forma dos Estados Unidos provarem que a ideia socialista não fazia sentido, e você vai mitigando ali, como Napoleão fez com a Inglaterra e como qualquer pessoa faz com o cerco, né? Você isola para que ninguém possa negociar, ameaça bater em quem negociar com quem você está rivalizando, e você vai tentar matar o seu rival por inanição, né? E aí a história de Cuba ao longo de todas essas décadas, desde a sua revolução. Além dos conflitos bélicos, a Guerra Fria ela também vai ser caracterizada aí por uma corrida espacial e uma corrida armamentista, que são absolutamente vinculadas, intimamente vinculadas, porque um foguete espacial difere de uma ogiva, de um míssil nuclear por carregar ou não um ogiva, mas a tecnologia é basicamente a mesma, né? E, inclusive, em determinado momento, ambos vão ter sistema de navegação também, e era sempre uma forma de você mostrar a sua capacidade de vencer o seu adversário, além de também ter a questão do soft power muito presente. E, para além do soft power, medidas práticas, né? A gente vai ver lançamento de satélite aí representado no nosso quadro. A gente tá vendo aí a cadelinha Laika, né, já dentro da corrida espacial, como sendo o primeiro mamífero a ser lançado no espaço. Ela que acaba morrendo, né, na volta, não sobrevive. Nem é na volta, viu, Celso? Nem é na não, né, volta. Fred? Não, isso aí foi uma versão que sustentaram por muitos anos, mas na verdade, lá é que ela morre no superaquecimento, logo na Reentrada. partida, na Na partida partida foi. da. Tipo, consegue atingir algum caminho, mas ela morre muito rápido, né? Ela tinha mantimentos, né, para sobreviver, né? Tanto a comida quanto a água em gel. Mas assim, essa história de Laika, eu sei que a ciência, Absurdo, pô. né, mas é um absurdo assim, né? Porra, Absurdo. jogar a cachorra, né, pra morte, né? Não existia nenhuma chance, detalhe, dela voltar com vida, tá? Não é que tinha a mínima, não. Já foi programado para que ela morresse, né? Pois é, exatamente. E aí a gente vai ver uma E até série. hoje tem monumentos, né, na Rússia para Tem, ela, né? tem sim, tem sim. É um símbolo muito forte, né? Apesar da crueldade que você bem lembrou aí, é um símbolo de vitória, né? De um marco aí da União Soviética. A União Soviética que, se fosse sistema de pontuação, né, ela tinha vencido vários marcos nessa corrida espacial, só que os Estados Unidos eles dão um checkmate definitivo, né? Definitivo entre aspas, chegando à Lua primeiro, ali em 69. E eu trato, pelo menos, como um fim da corrida espacial, 15 de julho de 75, quando rola a primeira missão multinacional tripulada, né, que é com um esforço mútuo entre os cosmonautas russos e os astronautas da NASA. Né? Mas isso também a gente vai ver mais desdobramentos dela ao longo dos próximos programas.